Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. No nosso vídeo de hoje nós iremos comparar o que será que é melhor, comprar um imóvel ou será que é melhor a gente locar um imóvel, alugar, né? Nesse vídeo nós vamos poder comparar essas duas opções, então decidimos da melhor maneira o que fazer. Bom, pessoal, então, para que nós possamos tomar uma decisão entre comprar ou alugar uma casa, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estabelecer um objetivo, ou para aquisição ou para locação. Vou tentar explicar um pouquinho de uma maneira mais simples, né? A intenção é comprar esse imóvel para investimento? Se nós estivermos falando de investimento, ou seja, de valorização patrimonial ou mesmo investimento para que você consiga ter um retorno em aluguéis, por exemplo, aí sim nós podemos comparar até que ponto compensa eu comprar este imóvel e colocar para alocar, ou até que ponto compensa eu não utilizar esse dinheiro que eu compraria o imóvel e aplicar esse recurso para então obter um retorno, digamos, de juros provenientes dessa aplicação. A primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, é que nós não estamos analisando aqui, tá, uma situação apenas pessoal. Como assim? Não adianta você falar, ah não, mas eu quero comprar um imóvel porque eu quero deixar algo para os meus filhos, né? A nossa análise não vai considerar esse tipo de afirmação. Nós estamos fazendo uma análise única e exclusivamente considerando-se recursos gastos, né, e também o retorno previsto, né, a ser obtido. Sempre quando a gente vai fazer um investimento, pessoal, e no caso de uma aquisição, né, de uma compra de uma casa seria um investimento, nós precisamos analisar 3 pontos principais. O retorno desse investimento, o prazo, né, estabelecido ali em que esse dinheiro ficará comprometido, esse recurso ficará comprometido, e também, obviamente, o valor depreendido, o valor gasto ali no início, né, o valor do investimento inicial. Esses 3 valores são muito importantes a ser considerados. Na nossa análise, nós vamos restringir aqui ao fato de que você compraria esse imóvel à vista, tá? Por que isso? Porque se você for comprar parceladamente esse imóvel, obviamente você teria também uma taxa de juros envolvida na operação que muitas vezes nós não podemos aqui afirmar qual seria, até porque elas variam muito de acordo com o momento, né, da economia brasileira, mundial e até mesmo da economia relacionada àquele banco, né? A questão se aquele banco está muito endividado, se ele não está endividado, qual que é a oferta de crédito dele. Então, se nós formos comprar um imóvel à vista, vamos imaginar um imóvel de 150 mil. Nós vamos considerar, então, que você tenha os 150 mil reais para comprar esse imóvel à vista, certo? Se você tem, então você tem a opção de comprar à vista ou de pegar esse mesmo recurso, investir e locar esse mesmo imóvel ou um imóvel semelhante por uma parcela mensal e ao mesmo tempo você obter ali o retorno sobre o seu investimento. Bom, em relação à aquisição, pessoal, ponto importante, nós precisamos considerar os custos totais envolvidos na operação de aquisição. Como assim? Muitas pessoas se esquecem que quando você adquire um imóvel, além do valor em si desse imóvel, você ainda vai pagar alguns outros, né, valores. Por exemplo, o próprio IPTU, né, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Esse tipo de imposto você vai pagar se você adquirir. Tudo bem, em alguns casos nos aluguéis você também, né, ali pelo contrato, fica responsável pelo pagamento do IPTU. Mas é um valor que deve ser considerado nesse cálculo a ser realizado. Outro valor que também precisa ser considerado é o valor, por exemplo, da corretagem. A depender da negociação realizada, você muitas vezes tem que pagar um valor ao corretor proveniente desse imóvel. Na maioria das vezes esse valor já está incluído, mas é muito importante também considerar esse custo. Outro custo muito importante a ser considerado é o custo de regularização do imóvel. Depois que você adquire um imóvel, você tem que fazer registro dele no cartório, você precisa fazer os pagamentos das taxas também na prefeitura, para ter número, etc, né? Então, todos esses custos devem ser avaliados. Ao se somar todos esses custos, você aí vai ter sim que começar a analisar quanto que você vai ter de retorno.
Então esse imóvel será única e exclusivamente para você residir e num futuro vender? Ou você pretende locar também esse imóvel, né? Se você locar esse imóvel, você vai ter um retorno, né, mensal, digamos assim, desse aluguel. Mas você precisa considerar que o valor a ser obtido dessa locação, né, mensal, ele ainda vai ser tributado, né, você ainda terá que pagar imposto de renda sobre ele, claro, se você passar ali do valor mínimo, né, estabelecido pela legislação para essa declaração do imposto de renda, você ainda tem que considerar que outros custos, né, provenientes do imóvel, como às vezes de manutenção, né, às vezes um probleminha ou outro também sairão do seu bolso, né, você também terá que arcar com isso. E além disso, você tem que considerar o custo de oportunidade, que nada mais é do que um valor que você poderia também obter de rendimento se ao invés de ter o aluguel você tivesse investido o recurso, né? Então, um exemplo, se você paga R$600 de aluguel, né, você receberia, perdão, R$600 de aluguel, quanto será que você receberia de juros desse mesmo valor investido? Será que seria mais de 600, menos de 600? Então isso precisa ser muito bem analisado, ok? Por outro lado, se você locar um imóvel, alguns custos que nós falamos aqui você não vai ter. Por exemplo, como registro no cartório, por exemplo, como pagamento de taxas na prefeitura. Você também não terá custos envolvidos de juros se você fizer um financiamento imobiliário, por exemplo. Você não terá custos envolvidos com seguro do imóvel, que muitas vezes também são cobrados aí pelos bancos, pelas instituições financeiras, quando você vai adquirir um imóvel. Então, pessoal, quando nós comparamos todos esses custos envolvidos, quase, né, na maioria das vezes, o que a gente percebe é que no momento, se você for jovem, se você for uma pessoa que ainda está construindo a sua vida, o recomendável não é adquirir um imóvel. Por quê? Se você adquire um imóvel, você, digamos assim, assenta-se, né? Você estabelece ali um local para ficar de maneira fixa. Então, além das oportunidades financeiras e profissionais que você possa vir a ter fora daquela localidade, isso tende a fazer com que você fique estabelecido naquela localidade em relação a um emprego, alguma coisa próxima a você, certo? Por outro lado, o aluguel, ele te dá uma certa autonomia, uma certa segurança no sentido de poder se mudar a qualquer momento para outra cidade, para outra localidade, e com isso, inclusive, até reduzir o valor que você paga ali mensalmente nesse aluguel. Por outro lado, na compra dos imóveis, nós temos o quê? A tal da valorização, não é isso? Todo mundo fala, não, mas o imóvel sempre valoriza. O problema é que isso nem sempre é verdade, pessoal, tá? O que a gente precisa entender é que os valores em si, um exemplo, paguei 150 mil e vendi por 200, não necessariamente significa um ganho de capital, tá? Por quê, pessoal? A gente precisa sempre considerar o prazo dessas aquisições. O que eu estou querendo dizer é que se você comprou um imóvel 5 anos atrás por 150 mil e hoje você vende ele por 200 mil, esses 50 mil de diferença não necessariamente indicam um ganho de capital. Você precisa considerar o custo envolvido, né, do dinheiro nesse tempo. Será que nesses 5 anos, né, se eu tivesse aplicado esses mesmos 150 mil reais em uma aplicação, eu obteria mais do que os 200 mil hoje? Se a resposta for sim, na verdade o seu imóvel ele não valorizou. Ele pode até ter valorizado, mas ele valorizou menos do que no custo de oportunidade do aluguel e do investimento desse valor. De uma outra forma, você tem a questão da inflação, né? Será que a valorização, a diferenciação de preços desses 5 anos compensou esses 50 mil? Isso precisa ser sempre analisado, pessoal, para que a gente possa tomar, então, uma decisão na hora de adquirir um imóvel. Então, pessoal, como conclusão desse vídeo, é óbvio, tudo em finanças a gente precisa analisar, calcular, precisa realmente estabelecer passo a passo o que você vai fazer para depois tomar uma decisão, mas de uma maneira geral, o que mais compensa quando se é jovem é alugar um imóvel inicialmente e posteriormente você pode até vir a comprá-lo. Entretanto, a diferença dos custos envolvidos numa operação de financiamento e de locação podem fazer com que você pegue essa mesma diferença e aplique, né, em uma aplicação para que durante o tempo em que esse investimento estiver rodando, você consiga auferir ganhos e ainda por cima continuar morando no imóvel.
Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? É esse botão vermelho, né, que está inclusive aí disponível na tela de vocês. Também acione o sininho, tá? É muito importante. Comentem também aí o que vocês acharam legal, o que vocês gostariam, né? Também que eu trouxesse mais aqui para o canal. Não se esqueçam, pessoal, que eu também vou lançar vídeos toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira vai ter um novo vídeo a respeito aí de finanças, tá? E eu aguardo vocês nesse próximo vídeo. Compartilhe bastante esse vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.